Irã na Bíblia, do princípio ao fim. Enquanto o mundo moderno ecoa o nome do Irã com manchetes dramáticas, menos conflitos em escalada, ameaças aterrorizantes, alianças obscuras e ambições nucleares, existe uma verdade profunda, que poucos conhecem. A história do Irã já foi escrita há muito tempo na Bíblia. Desde as primeiras páginas do livro de Gênesis, até as profecias finais, no livro do Apocalipse. O Irã, sob seu nome antigo, Pérsia Menos, aparece como parte inseparável do plano divino de Deus. A Bíblia não registra apenas a origem dessa nação, mas também revela seu destino final, previsto em uma das passagens mais aterrorizantes, a Guerra de Gog e Magog. Uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes que a Pérsia se tornasse um inimigo profético, ela foi um dia o império escolhido por Deus, enviado para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Fique conosco até o fim, pois hoje você vai descobrir algo que poucos se atrevem a ensinar: o verdadeiro papel do Irã no plano de Deus, desde o princípio até o desfecho final. Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome mais de 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. E ambas as profecias se cumpriram com precisão aterradora. No século VII a.C., o primeiro rei dos Medos, Deioces, uniu as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial, no território iraniano. Ecbatana, seu neto Ciaxares, deu o próximo passo decisivo, reformou o exército, transformando-o numa máquina de guerra para destruir Nínive, capital do Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se cumprir. Deus levantava a Pérsia por dentro, como instrumento de juízo e redenção. Pérsia nas profecias de Daniel. Mas, enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino por meio de sonhos proféticos. E um jovem hebreu cativo, na Babilônia, foi o primeiro a vislumbrá-los. Daniel. Tudo começou quando o exército babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, entrou em Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi saqueado, e milhares foram deportados como escravos. Entre eles estava Daniel, um adolescente levado ao Palácio Real da Babilônia, o império mais poderoso da época. No entanto, em meio à escuridão, Deus o escolheu. Rodeado pelo esplendor corrupto, Daniel permaneceu puro, e por sua fidelidade, Deus concedeu-lhe algo que nenhum outro cativo teve: o dom das visões, revelações que abrangiam não apenas seu tempo, mas o curso de toda a história. Desde o epicentro do império que destruiu Jerusalém, Daniel começou a ver como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia e desempenharia papel crucial no destino de seu povo, o Império Persa. E tudo isso foi revelado nos servindo na corte de Nabucodonosor. O rei teve um pesadelo perturbador. Viu uma estátua gigantesca feita de diferentes metais, repleta de esplendor e uma ameaça indescritível. Aterrorizado, exigiu que alguém traduzisse o sonho e o contasse. Sem ouvi-lo antes menos, mas nem os sábios da Babilônia conseguiram. Deus, porém, já havia preparado seu profeta. Daniel foi trazido diante do rei e, com autoridade celestial, declarou a revelação e a mudança de império. Daniel confrontou o rei mais poderoso da terra e revelou o que ninguém podia. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pelo peitoral e pelos braços de prata. Essa figura de prata não simbolizava uma nação isolada, mas dois blocos, os medos e os persas, unidos num só corpo. Embra juntos, o braço persa se elevou mais forte e dominou. A profecia era clara. A Babilônia cairia, e o trono passaria a um novo império escolhido por Deus. O jovem Daniel, exilado em terras estrangeiras, assistia com os próprios olhos à concretização dos sonhos divinos, e logo sua visão se tornaria realidade, pois o rei anunciado por Isaías estava prestes a emergir nas terras altas da Pérsia. Seu nome, Ciro. Ciro, o conquistador. Ciro, jovem rei dos persas, conquistou a Média, uniu os reinos e fundou
o Império Medo-Persa. Rapidamente tornou-se a potência dominante. Quando voltou seus olhos para a Babilônia, a antiga capital tremia. O dia profetizado chegou menos, mas não veio por guerra comum. Certa noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, promoveu um banquete esplêndido. Numa afronta, pediu os vasos sagrados levados do templo de Jerusalém e brindou a deuses falsos. De repente, uma mão invisível escreveu por 4 palavras na parede Miné, Tekel, Parse. O rei empalideceu. Ninguém compreendia menos até Daniel ser chamado. Ele interpretou: Deus contou os dias do teu reino e o consumou. Te entregou aos medos e aos persas. Enquanto Ilai falava, a profecia se cumpria. Os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates e entraram silenciosamente pela calha seca da cidade. As portas menos abertas por Deus menos cederam. Nessa mesma noite, Belsazar foi morto e a Babilônia caiu. Restauração e visões de poder. Os judeus, exilados por 70 anos, viram o impossível. Um rei estrangeiro permitiu seu retorno. E não apenas isso. Ciro financiou a reconstrução do templo. Zerubabel, da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, foram os primeiros a erguer os alicerces novamente. Assim, a Pérsia foi a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou. Deus ainda concedeu a Daniel outra visão impactante das 4 monstruosidades que surgiriam do mar caótico. A segunda, um urso colossal com 3 costelas, representava Média e Pérsia. A elevação de um lado simbolizava a supremacia persa, e as 3 costelas, sua expansão triunfante sobre Lídia, Babilônia e Egito. Sob Ciro e Cambises, 2 filho do Ciro, a Pérsia avançou menos, atravessou o deserto do Sinai, e derrotou o faraó Psamético III, em Pelúsio. Egito, opressor antigo de Israel, caiu. Assim, a 3ª costela foi arrancada. Anos depois, enquanto estava junto ao rio Lai, Daniel foi arrebatado por outra visão ainda mais específica, clara e aterrorizante. Diante dele apareceu um carneiro, com 2 chifres, um mais alto que o outro. E o mais alto cresceu depois. O carneiro investiu para oeste, norte e sul, e ninguém o conseguia deter. Então uma voz explicou o significado. O carneiro que viste, com 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia. Mais uma vez, a Pérsia surge, não como inimiga, mas como protagonista do plano divino de Deus. O império abalado, mas não derrotado por uma mulher. O grande império seria sacudido, não por guerra, mas por uma única mulher. O rei Assuero realizou um banquete luxuoso de 6 meses, e depois convidou todos os habitantes de Suzã para mais 7 dias de festa. Num momento de orgulho e embriaguez, ordenou que a rainha Vasti fosse levada para exibir a sua beleza aos convivas. Mas Vasti recusou. Envergonhado diante de todo o império, o rei exilou-a. Então, os seus conselheiros propuseram uma solução radical: escolher entre as jovens virgens do império uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio, preparadas por 1 ano, e depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Era órfã, nascida entre os judeus exilados. O seu primo Mardoqueu criará em segredo, e no palácio recebeu outro nome: Ester. Ester foi escolhida pelo rei, e, sem saber que era judia, Assuero coroou-a rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, surgiu um inimigo mortal: Haman, descendente dos amalequitas menos antigos, inimigos de Israel. Haman foi promovido à mais alta posição depois do rei, quando todos deviam curvar-se perante ele. Mardoqueu, primo de Ester, recusou, arrogante e vingativo. Haman não quis castigar apenas Mardoqueu. Planeou exterminar todo o seu povo, que podia ter sido uma rixa pessoal. Transformou-se num plano genocida. Haman convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo império, com leis diferentes, que não obedecia aos decretos reais, propondo o seu extermínio. Enganado pelas mentiras, o rei selou o decreto de morte com o seu anel. Num prazo de 1 ano, todo judeu na Pérsia, menos homens, mulheres e crianças,
deveria morrer. O pânico instalou-se entre os judeus. Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Esther para alertar. Ao saber do decreto, Esther não sabia o que fazer. Para salvar o seu povo, teria de entrar na presença do rei sem convite. Um risco de morte. Salvo se o rei estendesse o seu cetro, em sinal de clemência. Depois de jejuns e oração, Esther tomou uma decisão ousada. Arriscar a vida, entrou na sala do rei, sem ser chamada. Mas Deus conferiu-lhe favor aos olhos do rei, e o cetro foi estendido. Ainda assim, Esther não se precipitou. Esperou o momento certo. Convidou o rei e Haman para um banquete, e depois para outro. No segundo banquete, deixou escapar a verdade como uma espada. Se nos tivessem vendido como escravos, eu teria ficado calada. Mas foi decretado o nosso extermínio. Eu e o meu povo. O rei levantou-se em fúria. Quem fez tal coisa? Esther respondeu, esse perverso Haman. Esse inimigo. O rosto do rei acendeu-se de cólera. Haman caiu de joelhos, suplicando pela vida. Mas era tarde demais. Foi pendurado no próprio madeiro que havia construído para Mardoqueu. Mas o perigo não terminara. O decreto original ainda tinha validade menos na Pérsia. Nenhuma lei real podia ser revogada. Então Esther e Mardoqueu propuseram algo ainda mais audacioso. Um novo decreto. Irã na Bíblia. Do início ao fim, enquanto o mundo moderno ecoa constantemente o nome do Irã, com manchetes dramáticas menos conflitos em escalada, ameaças aterrorizantes, alianças sombrias e ambições nucleares. Existe uma verdade profunda que poucos conhecem. A história do Irã foi escrita há muito tempo na Bíblia. Desde as primeiras páginas do livro de Gênesis até as últimas profecias do Apocalipse. O Irã, sob seu nome antigo, Pérsia, menos aparece como uma parte inseparável do plano divino de Deus. A Bíblia não apenas registra a origem dessa nação, mas também revela seu destino final, profetizado em uma das passagens mais assustadoras. A guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes de a Pérsia se tornar um inimigo profético, ela foi um império escolhido por Deus, designado para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Fique conosco até o fim, porque hoje você descobrirá algo que poucos ousam ensinar. O verdadeiro papel do Irã, no plano de Deus, do início até o fim. Jerusalém e a ascensão da Pérsia. Isaías chamou Ciro, pelo nome mês do 150 anos antes de ele nascer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. E ambas as profecias se cumpriram com precisão aterrorizante. No século VII a.C., o primeiro rei dos Medos, Deioces, uniu as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial, em solo iraniano, Ecbatana. Seu neto, Ciaxares, daria o próximo grande passo, reformando o exército e destruindo Nínive, capital do Império Assírio, um dos inimigos mais cruéis de Israel. A profecia começava a se cumprir. Deus estava levantando a Pérsia como instrumento de julgamento e redenção. Pérsia nas profecias de Daniel. Enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino através de sonhos proféticos. E um jovem hebreu cativo na Babilônia foi o primeiro a ver. Daniel. Tudo começou quando o exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. O templo foi saqueado e milhares foram levados cativos. Entre eles estava Daniel, ainda adolescente, levado ao palácio real. Mas ali, no coração do império corrupto, Deus escolheu Daniel. Por sua fidelidade, Deus lhe deu visões que ultrapassavam o seu tempo, visões que falavam de reinos futuros, incluindo o Império Persa. O rei teve um sonho terrível. Uma estátua com diferentes metais, representando reinos futuros. Daniel revelou o sonho e interpretou. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pelo peito e braços de prata. Os dois braços eram os medos e persas, unidos, mas desiguais, com um braço persa predominando. Assim se cumpriu a profecia. Babilônia caiu, e o trono passou para Ciro, rei da Pérsia.
Ciro, e a redenção de Israel. Ciro não apenas permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém, menos ele financiou a reconstrução do templo, enviou líderes como Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Dessa forma, a Pérsia se tornou a única nação, na Bíblia, que não destruiu Israel, mas o restaurou. Mas Deus deu a Daniel outra visão, ainda mais impressionante: o carneiro com 2 chifres. Mais uma profecia de Pérsia. Daniel viu um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, empurrando para o oeste, norte e sul, menos ninguém podia resistir. Um anjo explicou: o carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. A Pérsia cresceria e conquistaria 3 grandes potências: Lídia, Babilônia e Egito. Os 3 ossos entre os dentes do urso. Como Daniel viu em outra visão, tudo se cumpriu com precisão assombrosa. Ester, a rainha que salvou Israel, o império que ameaçou destruir os judeus, se tornou seu refúgio e escudo, graças a uma mulher. Ester, uma órfã judia criada por Mardoqueu, por um milagre, ela se tornou rainha e, com coragem, expôs o plano de extermínio de Amã. O decreto de morte foi revertido. Os judeus puderam se defender, e o dia de destruição se tornou o dia da vitória. Pérsia e o nascimento de Jesus. Séculos depois, a Pérsia reaparece menos no nascimento do Messias. Uns magos vieram do Oriente dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Os magos eram estudiosos persas, provavelmente conhecedores das profecias de Daniel. Viram a estrela, entenderam o tempo, e vieram adorar com ouro, incenso e mira ouro, sua realeza incenso, sua divindade mirra. Seu sacrifício. Foram os primeiros a reconhecer Jesus como o Salvador. O fim profético. Irã na guerra de Gog e Magoguemas. A Bíblia também profetiza o futuro sombrio de Pérsia. Persas, Cuxi e Puti estarão com eles. Ezequiel 38. Irã será parte de uma coalizão que atacará Israel nos últimos dias, mas Deus intervirá diretamente, com terremotos, fogo e julgamento. Restauração de Elão. O destino final do Irão. Pesar do juízo. Deus ainda promete redenção. Nos últimos dias, farei voltar os cativos de Elão. Jeremias 4:9 e 39. Mesmo após atacar Israel, o Irã poderá ser restaurado. No fim, as nações que sobreviverem subirão a Jerusalém para adorar o Senhor. E talvez, entre elas, esteja Elão, o Irã. Profecias bíblicas e o Irã hoje. Estamos vendo o cumprimento? Agora, te pergunto: você acredita que o Irã está cumprindo seu papel profético hoje? Vivemos dias em que as profecias se cumprem em silêncio, e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para o que está acontecendo. E se quiser ir mais fundo, assista agora As 7 Chaves de Daniel para identificar o Anticristo. Porque Daniel não apenas profetizou, ele deixou um mapa. E nos dias finais, compreender esse mapa pode mudar tudo. Bênçãos, que o Espírito de revelação esteja com você.